Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Vamos falar sobre as reações de benzenos substituídos, né? Nós iniciamos com o tema aromaticidade, depois seguimos com as reações do benzeno e hoje, então, para finalizar esse assunto, né, as reações dos benzenos substituídos. Bom, quando nós falamos benzeno substituído, a gente quer dizer o seguinte, que foi retirado um hidrogênio, não é isso? E colocado um outro grupo. Então, nós vimos na semana passada, né, as reações de substituição no benzeno, então leva a um benzeno substituído. Então, hoje nós vamos avaliar qual o efeito, né, que essa substituição traz para o anel, para a reatividade do anel. Será que a reação, uma outra reação, né, que eu queira fazer, uma outra reação sequencial para substituir um outro hidrogênio, será que essa reação vai ser mais rápida ou vai ser mais lenta? Então, vamos avaliar essa imagem aqui, olha. Ao centro nós temos o benzeno, né? À direita, um grupo que foi substituído, Y, né? Então, se Y retira elétrons do anel benzênico, essa reação vai ficar mais lenta, né? Lembre-se que a primeira etapa da reação é o ataque do par de elétrons, né, do anel para a espécie positiva. Então, quanto menor a densidade eletrônica desse anel, mais lenta vai ser a reação. Uma vez se Y está retirando essa densidade, né, está traindo para ele a densidade eletrônica, o anel está ficando mais pobre, né, menos negativo, menos densidade eletrônica e logo a reação é mais lenta. Então, o benzeno é mais reativo que esse benzeno substituído, né? Agora, se caso contrário, se Z é um grupo que doa elétrons para o anel, né? Logo o anel vai ficar com uma densidade eletrônica muito maior e vai ser mais reativo que o benzeno. Então, nós vamos avaliar aqui os diferentes grupos, né, que vão ter esses efeitos, tá? Então, o primeiro tipo de efeito que a gente vai ver é o efeito indutivo. Quando a gente fala efeito indutivo, gente, nós estamos querendo falar do efeito que ocorre através da ligação simples, né? Através de uma ligação sigma. Esse efeito ele pode ser um efeito indutivo positivo ou negativo. A gente fala positivo quando a reação química que a gente considera, a velocidade dessa reação aumenta, né? E também nesse caso aqui, o efeito indutivo positivo, ele está aumentando a densidade eletrônica do anel, certo? Então, o grupo CH3, por exemplo, ele tem um efeito indutivo positivo, tá? Então, o tolueno, aqui no caso, né, ele é mais reativo que o benzeno, correto? E um grupo NH3, onde o nitrogênio está positivo, portanto, a carga positiva vai atrair a densidade eletrônica do anel, ele vai ficar mais pobre, né, em densidade eletrônica, e essa reação vai ser mais lenta, tá? Então, nós estamos considerando aqui o efeito indutivo, ok, pessoal? Muito bem. Depois, nós temos o efeito de ressonância, tá? Ele pode acontecer também para dentro do anel e para fora do anel. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Para dentro do anel, ele vai ter um efeito ativador, né? Assim como o efeito indutivo também. Exceto para os halogênios, que eu vou explicar depois para vocês, por que que os halogênios, mesmo tendo um efeito de ressonância para dentro do anel, ele desativa o anel, tá? Bom, vamos avaliar aqui, olha. Toda vez que o grupo tem um elemento que tem um par de elétrons não ligantes ligado diretamente ao anel, tá? Esse par de elétrons, veja só, ele se desloca para a ligação carbono, né? Y aqui no caso, e empurra essa ligação aqui, olha, certo? Para o anel. Então, a gente vai ter aqui um efeito de ressonância, né?
onde o anel vai ficar carregado negativo, tá? Então, isso vai acontecer para todos esses casos aqui, ó. Então, o cloro tem esse par de elétrons, o oxigênio, né? O nitrogênio também, e aqui as respectivas espécies, representações dos híbridos de ressonância. Tá bom, gente? Depois nós vamos ver também as outras estruturas de ressonância para essas espécies aqui, né? Uma vez que esse par de elétrons pode entrar, esse daqui sai, e assim sucessivamente, tá bom? Então, só fixando aqui, tá? Toda vez que o elemento ligado diretamente ao anel apresentar par de elétrons não ligantes, como aqui do cloro, do oxigênio, a ressonância é no sentido para dentro, tá? Do anel. Agora, veja bem, o efeito desativador, ou seja, está tirando densidade do anel. Toda vez que a gente tem um elemento mais eletronegativo, tá? Que o carbono, não ligado diretamente a ele. Por exemplo, uma carbonila. Então, o oxigênio, né? Mais eletronegativo que o carbono, mas não está ligado diretamente a ele, certo? Porque isso aí, olha, veja, vai fazer com que o par de elétrons do sistema π se desloque no sentido a carbonila, certo? Então, vai ocorrer a retirada da densidade eletrônica, correto? Então, vai provocar aqui, olha, vai formar uma carga positiva no anel, correto? Então, com carbonila, com nitrila, né? Com o grupo nitro, isso também vai acontecer, certo, gente? E veja que, diferente do grupo ativador, da ressonância para dentro do anel, o elemento químico ligado diretamente ao anel não apresenta par de elétrons livres, tá? Ele não apresenta, porque ele próprio está carregado, né? Ele tem aqui uma carga parcial positiva, veja. Correto? Diferente do outro. Então, fica fácil diferenciar esses dois grupos, né? Esses dois grupos ligados ao anel. O de ressonância para dentro e ressonância para fora. Bom, nós temos aqui o mapa de potencial eletrostático do benzeno e dos benzenos substituídos. Então, fica muito fácil, gente, por esse mapa, a gente perceber o quão diferente, né, vai ficar o ambiente ali do benzeno, a reatividade do benzeno frente a essa substituição, né? Então, nós temos aqui ao centro o benzeno. Veja que um grupo CH3 ou um grupo NH2 da anilina aumenta a intensidade da cor vermelha, né? Ou seja, essa cor vermelha representa uma maior densidade eletrônica para o anel. Ao contrário do cloro, por exemplo, ou de um grupo nitrila, né? C-tripla-N, vai ficando cada vez, né? Amarelado, mais esverdeado, azulado, então seja mais pobre em densidade eletrônica. Muito bem, pessoal. Essa imagem aqui, ela mostra, né, uma ordem crescente de reatividade, tá? Então, nós temos desde os grupos que mais desativam o anel, que estão aqui na extremidade à esquerda, até os grupos que mais ativam o anel aqui na extremidade à direita, tá? Nós vamos ver essas classes separadamente, tá? Então, mais aqui à direita, nós temos os grupos fortemente ativantes, depois aqui no meio, moderadamente ativantes e fracamente ativantes. Depois, aí tem o hidrogênio aqui no centro, e depois os fracamente desativantes, moderadamente desativantes e fortemente desativantes, tá? E nós vamos ver as características de cada um desses grupos. Mas agora, com essa imagem, quero fazer algumas considerações, tá? Vamos comparar aqui o flúor, o oxigênio, grupo OH, e o nitrogênio, grupo NH2.
Vamos entender aqui, olha, por que dessa ordem, tá? Porque considerando aqui na tabela periódica, nós temos no mesmo período flúor, oxigênio, nitrogênio. Nós sabemos que a eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita, não é isso? Então, o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Na sequência, então, veja aqui o posicionamento do flúor, depois o oxigênio e depois o nitrogênio, correto? Então, o que que acontece? Olha, como o flúor é o mais eletronegativo, por efeito indutivo, tá? É o que mais retira a densidade eletrônica do anel. Logo, o anel é o menos reativo, correto? Então, por isso ele está aqui, ó, mais distante, né? É o que menos tem reatividade entre oxigênio e nitrogênio. E agora, entre os dois, né? Entre o OH e o NH2, também seguindo essa mesma tendência, né? Já que o oxigênio ainda é mais eletronegativo que o nitrogênio, o efeito indutivo dele de retirar densidade eletrônica é maior e ele é um pouco menos reativo que o nitrogênio. Ok, pessoal? Muito bem. Agora vamos falar de um outro efeito, tá? Vamos comparar esses halogênios, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Tentar explicar essa ordem aqui, correto? Bom, nós temos aqui flúor, cloro, bromo e iodo, né? Quando a gente desce aqui na tabela periódica, a gente vai aumentando um período, né? Então, a gente aumenta uma camada e aumenta o raio, né, do elemento químico. Então, o que que acontece? Para a formação da ligação, tem que haver a superposição dos orbitais moleculares, tá? Então, veja, o carbono está no segundo período. Com o flúor, a diferença de tamanho não é tão grande. Mas quando passa para o cloro, para o bromo, para o iodo, a sobreposição para formar o orbital molecular vai ficando cada vez menos efetiva. Por que que tem que haver a formação dessa ligação, né? Porque a estrutura de ressonância, veja, imagina que aqui é o cloro, ou o bromo, ou o iodo, para doar densidade para o anel, não tem que haver a formação dessa ligação dupla, carbono-halogênio, aqui, por exemplo. Então, se a formação dessa ligação dupla não é favorecida pelo tamanho do orbital, né? Imagino que tem duas camadas e um outro enorme, lá o iodo, né? Que está lá no quinto período, tem 5 camadas de valência. Então, essa ligação, ela não é favorável à formação. Então, ou seja, ele é menos reativo, porque ele tá levando menos densidade eletrônica por ressonância para o anel, correto, gente? Então, tem essas explicações aí desses efeitos, tá? E o restante dos efeitos nós vamos ver nessa subdivisão que eu contei para vocês, fortemente, moderado e fracamente, tá joia? Então, vamos seguir. Bom, vamos iniciar, né, com os grupos que são fortemente ativantes. Então, nós temos aí nitrogênio e oxigênio, eles retiram densidade eletrônica por efeito indutivo, mas eles doam por ressonância, e o efeito de doar por ressonância, ele é superior, bem superior ao efeito indutivo, né, porque o oxigênio mais eletronegativo que o carbono, certo? Então, eles ativam o anel com bastante intensidade, tá? Uma vez também que, como o nitrogênio, o oxigênio e o carbono, eles estão no mesmo período, essa sobreposição é mais eficiente para formar as estruturas de ressonância, tá joia? Bom, depois, na sequência um pouco menos reativo, nós temos os grupos que são moderadamente ativantes. Por quê? Qual a diferença dos grupos mostrados anteriormente com esses daqui? Veja só, eles apresentam uma carbonila ligada ao nitrogênio ou ao oxigênio. Então, nós temos aqui, né, o grupo funcional amida ou éster, certo?
Então, veja o que vai acontecer, gente. O nitrogênio, né, ele tem as estruturas de ressonância que vão levar densidade eletrônica para o anel, correto? Essa estrutura aqui, veja bem. Então, assim como acontece com o NH2, né, que a gente viu anteriormente, vai acontecer isso. Mas, no entanto, aqui tem um efeito chamado de ressonância cruzada, tá? Que esse par de elétrons aqui, ele também faz ressonância com a carbonila, certo? Ou seja, a densidade eletrônica do nitrogênio, ela está dividida em duas posições, para o anel e para o lado, para a carbonila. Então, logo, no somatório, né, comparando somente com o grupo NH2, que a única direção das estruturas de ressonância é ir para o anel, né? Nesse caso aqui, além de ir para o anel, tem que ir também para a carbonila vizinha. Então, sobra menos densidade eletrônica para o anel, correto? Então, logo, ele é um pouco menos ativado, né? Do que se fosse um grupo NH2. Muito bem. Vamos falar agora dos fracamente ativantes, né? Os outros, gente, eles ativam por ressonância, né? Aqui é apenas por efeito indutivo. Então, quando é só por efeito indutivo, ele é mais fraco, tá? Nós temos aqui grupos alquila e grupos arila, né? O grupo alquila, ele ativa um pouco mais que o grupo arila, ou quando é um carbono que tem dupla ligação. Por quê? Um carbono sp2, ele é um carbono um pouco mais eletronegativo do que um carbono sp3, tá? Devido à proporção do caráter S, né? Então, isso aí também depois vocês podem relembrar lá da Química Orgânica 1, né? Esse efeito, mas a questão é que tanto a arila quanto a alquila ou um carbono que tem ligação dupla, eles são fracamente ativantes. Tá joia? Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos falamos dos ativantes, né? Passamos agora pelo benzeno, agora vamos para o lado esquerdo, vamos para os grupos que vão desativar o anel. Vamos começar com os mais fracos, tá? Então, são os halogênios. Os halogênios, o que acontece com eles? Eles retiram densidade eletrônica, tá? Por efeito indutivo, e doam densidade eletrônica por efeito de ressonância. No entanto, aqui, o efeito indutivo é maior, tá? E eles são desativadores do anel, ok, pessoal? É uma exceção, porque todos os grupos que doam densidade por ressonância são ativadores, tá? No entanto, os halogênios, eles doam, mas são desativadores, porque o efeito indutivo, por eles serem mais eletronegativos, é superior a esse efeito de ressonância de doar, ok? Depois passamos para os moderadamente desativantes, que são todos aqueles grupos que apresentam a carbonila, tá? Esses daí são mais fácil, né, da gente, assim, generalizar, né, esses grupos que apresentam o elemento mais eletronegativo que o carbono não ligado diretamente ao anel. E, por último, os fortemente desativantes, né, que são aqueles grupos que apresentam uma carga positiva diretamente ligada ao anel, como é o caso do nitrogênio, ou então o enxofre, né, que tem aqui vários elementos muito eletronegativos ligados a ele, que no caso é o oxigênio, né, ou uma ligação tripla também com um elemento fortemente negativo, como é o caso da nitrila. Tá bom, gente? Então, eles retiram densidade eletrônica, tanto por efeito indutivo quanto por ressonância, né? Esses três.
Agora, esse último aqui, ele retira a densidade eletrônica apenas por efeito indutivo, tá? Muito bem, gente. Aqui essa tabela, ela traz um resumo de todos esses efeitos, tá? Então, veja bem que ela começa com os grupos mais fortemente ativadores, né? Então, aqui são os elementos que têm um par de elétrons não ligantes, né? Que se direcionam para o anel, então é efeito de ressonância para dentro, né? Depois os moderados, que são vizinhos à carbonila, né? Depois a gente tem os grupos alquila ou arila, hidrogênio, e aí a gente segue agora com os desativadores, iniciando com os halogênios, depois as carbonilas, e por último, os elementos mais fortemente desativadores, né? Que são aqueles que apresentam carga positiva diretamente no anel, ou o grupo SO3, né? Ácidos sulfônicos, ou grupo nitrilo. Muito bem, pessoal. Então, ficamos por aqui, né? Na próxima aula, nós vamos ver o efeito sobre a posição de entrada dos grupos que vão sofrer a substituição. Então, por exemplo, eu fiz uma análise, eu tenho, imagina lá, a anilina, né, que é um grupo NH2 ligado ao anel. Muito bem, eu sei que a anilina, ela é fortemente ativante. Então, minha reação vai ser muito mais rápida do que se eu tivesse apenas o benzeno. Tá, agora, qual é a posição se eu quero fazer uma segunda reação com essa anilina? Qual a posição que esse grupo que eu estou querendo introduzir vai entrar? Será que ele vai entrar na posição orto, meta, para, né? Em relação ao grupo já existente? Então, é o assunto da próxima aula, ok? Até já.